A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 5, Batismo de Fogo, de Andrei Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Nós estamos indo justamente para o leste, continuou Zoltán Shivai. A única possibilidade é esconder-se atrás da frente de batalha, pois daqui a pouco o exército de Temeria vai se movimentar a partir do leste do rio Ina. Queremos ir pelas trilhas da floresta até as colinas de Turlow, depois pela estrada antiga até Soden e de lá até o rio Shotla, que deságua no Ina. Se quiserem, podemos ir juntos. Se não se incomodarem com a baixa velocidade, é claro. Vocês têm cavalos e, em nosso caso, são os fugitivos que estão diminuindo o passo. No entanto, falou Milva focando o olhar no anão, vocês não se incomodam muito com isso. Um anão, mesmo carregando peso, pode caminhar 30 milhas por dia, o mesmo tanto que um homem cavalgando. Eu conheço a estrada antiga. Sem os fugitivos, vocês chegariam a Shotla em 3 dias. São mulheres com crianças. Zoltán Shivai empinou a barba e a barriga para frente. Não vamos deixá-las à própria sorte. Vocês aconselhariam outra coisa? Não, respondeu o bruxo. Não aconselharíamos. Então fico feliz em sabê-lo. Isso significa que a primeira impressão foi certa. Que tal continuarmos juntos? Geralt olhou para Milva. A arqueira acenou afirmativamente com a cabeça. Tudo bem. Zoltán Shivai notou o gesto. Vamos embora então, antes que alguém nos ataque aqui na estrada. Mas primeiro, Yazon, Munro, deem uma olhada nas carroças. Se acharem algo útil, peguem-no rapidinho. Figgis, verifique se nossa roda encaixa naquela carrocinha. Seria ideal para nós. Encaixa! Gritou o anão que carregava a roda após um momento. Como se fosse a roda dela mesma. Está vendo, imbecil? Você estranhou quando ontem o mandei pegar a roda. Ajude o Caleb! Em pouco tempo, conseguiram tirar do fosso a carroça da falecida Vera Lowenhaupt, esvaziá-la de todos os elementos desnecessários, instalar a nova roda, arrancar a lona que a cobria e arrastá-la para a estrada. Toda a tralha foi logo colocada nela. Depois de pensar um pouco, Zoltán Shivai mandou que as crianças subissem na carroça também. A ordem foi executada com hesitação. Geralt percebeu que as fugitivas estavam zangadas com os anões e procuravam ficar afastadas. Jasquier observava com desgosto indisfarçado 2 anões que provavam peças de roupa tiradas dos cadáveres. Os restantes remexiam as outras carroças, mas não acharam nada que fosse útil. Zoltán Shivai assobiou com os dedos anunciando que estava na hora de encerrar o saque e lançou um olhar de entendedor para Plotka, Pégaso e o cavalo negro de Milva. Jinetes, afirmou franzindo o nariz com desaprovação. Ou seja, servem para nada. Figgis, Caleb, vão até a barra de tração. Vamos nos revezando. Avante!
Gerald tinha certeza de que os anões iam largar a carroça assim que ela atolasse nas trilhas lamacentas. Mas estava enganado. Os anões eram fortes como bois, e os caminhos na floresta que levavam para o leste revelaram ter uma espessa cobertura de grama. A chuva não parava. Milva estava sombria e de mau humor. Quando abria a boca era só para expressar a convicção de que logo os cascos dos cavalos iam rachar de tão moles que estavam por causa da umidade. A reação de Zoltán Shivai era lamber os lábios, olhar para os cascos e se dizer mestre em preparar carne de cavalo, o que deixava Milva furiosa. Mantinha uma formação fixa, em cujo centro vinha a carroça puxada pelos anões que se revezavam na tarefa. Zoltán marchava à frente. Jasquier ia ao lado dele, montado em Pégaso, implicando com o papagaio. Geralt e Milva cavalgavam atrás da carroça. Na parte posterior, as 6 mulheres de Kernov arrastavam-se, fechando o séquito. Percival Schuttenbach, o gnomo de nariz comprido, era normalmente quem guiava. Embora fosse mais baixo e menos forte do que os anões, mostrava-se tão resistente quanto eles e muito mais ágil. Durante a marcha, punha-se a correr, metia-se entre os arbustos e desaparecia para, de repente, reaparecer e, com gestos nervosos, à semelhança de um macaco, dar sinais de que tudo estava em ordem e a companhia podia seguir adiante. Quando voltava, às vezes descrevia rapidamente os obstáculos no caminho, mas sempre trazia para as 4 crianças sentadas na carroça um punhado de amoras, nozes e uns rizomas estranhos, embora pelo visto saborosos. Seguindo a passo muito lento, demoraram 3 dias para marchar pelas veredas. Não encontraram nenhum exército, não viram fumaça, nem o céu iluminado pelos incêndios. Entretanto, não estavam sozinhos. Percival, o explorador, relatava a presença de grupos de fugitivos que se escondiam na floresta. Passaram rapidamente por alguns deles, porém a expressão dos camponeses armados de forcados e estacas não os encorajava a fazer contato. Alguém propôs tentar negociar e deixar as mulheres de Kernov com um dos grupos de fugitivos, mas Zoltán contestou a ideia e Milva o apoiou. As mulheres também não demonstravam iniciativa para largar a companhia, o que era um tanto estranho, pois dirigiam-se aos anões com uma visível relutância cheia de medo e reserva, quase não falavam e em cada parada se afastavam. Geralt justificava o comportamento delas com a tragédia pela qual acabaram de passar, mas suspeitava de que o modo descontraído dos anões também podia ser a razão da relutância. Zoltán e sua companhia falavam palavrões muito chulos e os usavam com a mesma frequência que o papagaio marechal de Campo Duda, embora seu repertório fosse mais vasto. Cantavam canções de sacanagem, acompanhados pelo animado Jasquier. Cuspiam, assoavam o nariz às catarradas e soltavam peidos, o que era motivo de risadas, piadas e competições. Faziam as necessidades fisiológicas no mato apenas em casos extremos. De resto, não se afastavam muito. Isso deixou Milva tão enraivecida que repreendeu Zoltán quando mijou nas cinzas da fogueira ainda não apagada, sem se preocupar com a plateia. Nem um pouco envergonhado com a bronca, Zoltán declarou que só seres falsos, pérfidos e denunciadores tinham o costume de se esconder para fazer esse tipo de coisas, e que era isso que os desmascarava. No entanto, a arqueira não ficou impressionada com uma explicação tão eloquente. Os anões foram bombardeados com um vasto leque de palavrões e sérias ameaças, o que, pelo visto, funcionou, pois todos obedeceram e começaram a fazer as necessidades no mato. Contudo, para não serem taxados de denunciadores pérfidos, iam acompanhados. Jasquier estava mudado na presença da nova companhia.
O poeta havia se tornado camarada dos anões, especialmente depois de saber que alguns ouviram falar dele e até conheciam seus versos e baladas. Jasquier não desgrudava da companhia de Zoltán. Usava um casaco acolchoado que adquirira bajulando os anões e um extravagante gorro de pele de Marta no lugar de seu desgastado chapéu com pena. Colocara um cinturão largo com taxas de latão e enfiara nele uma faca pontiaguda que lhe deram de presente. Normalmente, quando tentava se abaixar, ela lhe espetava a virilha. Por sorte, perdeu a faca assassina e não ganhou outra em compensação. Caminhavam por entre florestas espessas que cobriam as encostas das colinas de Turlough. Pareciam desabitadas. Não havia vestígios de animais, que provavelmente debandaram assustados pelos exércitos e fugitivos. Não havia como caçar, mas por um tempo não ficaram ameaçados de fome, pois os anões carregavam bastante comida. Quando, porém, ela acabou, e isso aconteceu depressa, já que havia muitas bocas para alimentar, e a Zonvarda e Munro-Bruis desapareceram ao anoitecer, levando consigo uns sacos vazios. Ao voltarem de manhã, carregavam 2 sacos, ambos cheios. Em um deles havia forragem para os cavalos. No outro, grãos, farinha, carne seca, uma barra quase inteira de queijo e até um esquilandes, uma guloseima feita de tripa de porco recheada com vísceras, amarrada na forma de um fole de forja e então defumada. Geralt suspeitava de onde vinham as conquistas. Não comentou na hora, preferiu esperar por um momento mais propício. Quando estava a sós com Zoltán, perguntou-lhe, com boa educação, se não via nada de errado em roubar outros fugitivos. Também famintos, lutando pela sobrevivência. O anão respondeu com seriedade que, obviamente, tinha vergonha disso, mas era o jeito dele. Minha grande falha, explicou, é uma bondade descontrolada. Eu simplesmente preciso fazer o bem, embora seja um anão sensato e saiba que é impossível ser bondoso com todos. Se eu tentasse ser bondoso com todos, com o mundo todo e todos os seres que o habitam, seria uma gota de água potável num oceano salgado. Em outras palavras, seria um esforço em vão. Decidi então praticar uma bondade palpável, concreta, que não seja desperdiçada. Sou bom para mim mesmo e para os mais próximos. Geralt não fez mais perguntas. Numa das paradas, Geralt e Milva conversaram mais com Zoltán Chivay, o altruísta incorrigível e convicto. Estava bem informado sobre o decorrer das manobras militares, ou pelo menos passava essa impressão. O ataque, contou, silenciando toda hora o marechal de Campo Duda que grazinava palavrões. Partiu de Driessat e começou de madrugada no 7º dia de Lamas. O exército de Nilfgaard contava com o apoio do exército aliado de Verden, pois, como devem saber, Verden é um protetorado imperial. Avançaram rapidamente, queimando todos os vilarejos depois de Driessat e derrotando o exército de Bruges, que estava posicionado nas fortalezas militares. A fortaleza em Dillingen foi atacada pela infantaria negra de Nilfgaard, que atravessou Jaruga no ponto menos esperado. Vocês acreditam que em meio-dia construíram uma ponte em cima de barcos? Pode-se acreditar em tudo, resmungou Milva. Vocês estavam em Dillingen quando tudo começou? Nas redondezas, respondeu o anão evasivamente. Quando recebemos as notícias sobre o ataque, já estávamos nos dirigindo para a cidade de Bruges. Havia tumulto na estrada por causa da grande quantidade de fugitivos, uns correndo do sul para o norte, outros ao contrário.
O caminho estava obstruído, por isso ficamos parados. Nilfgaard, como vimos depois, estava tanto atrás de nós como à nossa frente. Aqueles que saíram de Drishot tiveram de se separar. Acho que um grande esquadrão de cavalaria foi para o nordeste, exatamente em direção à cidade de Bruges. Então, os negros estão ao norte de Turlough. Pelo visto, estamos no meio, entre dois destacamentos, no vazio. No meio, admitiu o anão. Mas não no vazio. Nos flancos dos esquadrões imperiais vão os esquilos, voluntários de Verden e grupos isolados que são até piores que os Nilfgaardianos. Foram eles que queimaram Kernov e quase nos pegaram antes de conseguirmos entrar na floresta. Não podemos sair da mata e precisamos ficar atentos. Chegaremos à estrada antiga e de lá seguiremos o curso do rio Shotla até o Ina, onde já encontraremos o exército temeriano. Os soldados do rei Foltest provavelmente já se recuperaram do baque e conseguiram rebater os Nilfgaardianos. Tomara, disse Milva olhando para o bruxo. O problema é que precisamos resolver assuntos importantes e urgentes no sul. Pensamos em seguir para lá a partir de Turlough, rumo ao Jaruga. Não sei que assuntos são esses para fazer vocês se apressarem tanto. Zoltão os encarou com desconfiança. Mas devem mesmo ser importantes e urgentes para que arrisquem a própria vida. Interrompeu-se e esperou. Só que ninguém se apressou para dar explicações. O anão coçou o traseiro, pigarreou, cuspiu. Não ficaria surpreso, falou enfim, se Nilfgaard tivesse tomado as duas margens do Jaruga até a foz do Ina. Vocês precisam chegar até que ponto do Jaruga? A nenhum ponto específico, decidiu responder Geralt. O que importa é chegar ao rio. Quero pegar um barco para ir até a foz. Zoltão olhou para ele e começou a rir. Porém ficou calado quando percebeu que o bruxo não estava brincando. Preciso admitir, disse após um momento, que sonham com caminhos difíceis. Mas deixem essas fantasias. Todo o sul de Bruges está em chamas. Até vocês chegarem ao Jaruga, vão ser empalados ou agrilhoados e levados à força para Nilfgaard. E se por algum milagre conseguirem chegar ao rio, não terão nenhuma chance de ir até a foz de barco. Já mencionei aquela ponte construída sobre barcos que liga Sintra com a margem de Bruges. Sei que essa ponte é vigiada noite e dia. Nada vai conseguir passar pelo rio nesse ponto. Talvez um salmão. Seus assuntos importantes e urgentes precisam perder a importância e a urgência. Há coisas impossíveis de ultrapassar. Eu vejo assim. A expressão no rosto de Milva e seu olhar revelavam claramente que concordava com o anão. Geralt não fez nenhum comentário. Estava passando mal. O osso do antebraço esquerdo e o joelho direito haviam sido tomados por uma dor cega e persistente que se tornava cada vez mais forte por causa do esforço e da umidade onipresente. Assombravam-no também sentimentos pungentes, deprimentes e muito desagradáveis, sentimentos alheios que jamais experimentara e com os quais não sabia lidar. Eram a impotência e a resignação. 2 dias mais tarde a chuva parou e o sol reapareceu. A bruma e a neblina dissiparam-se rapidamente, aliviando a floresta e deixando-a respirar. Os pássaros entoaram seu canto às pressas após o silêncio forçado pela chuva. Zoltão ficou mais alegre e ordenou uma parada mais longa, prometendo que depois acelerariam o passo e chegariam à estrada antiga no máximo em 1 dia. As mulheres de Kernov
enfeitaram todos os galhos das redondezas com suas vestes pretas e cinza. Usando apenas as roupas de baixo, esconderam-se envergonhadas na mata e prepararam a comida. As crianças nuas brincavam, perturbando, de modos bastante elaborados, a majestosa paz da floresta úmida. Jasquier dormia, aliviando o cansaço. Milva sumira. Os anões descansavam de maneira ativa. Figes Merluzo e Murumbrus foram catar cogumelos. Zoltan, Jason Varda, Caleb Stratton e Percival Schuttenbach sentaram-se perto da carroça e entretinham-se com seu jogo de cartas preferido, o Gwent, ao qual dedicavam todo o tempo livre, como durante as tardes chuvosas anteriores. Às vezes o bruxo sentava-se com eles e torcia, e assim o fez agora. Ainda não conseguia entender as complicadas regras desse jogo típico dos anões, mas ficava impressionado com o trabalho excepcional das cartas, com a alta qualidade dos desenhos. Em comparação com as cartas usadas pelos humanos, as dos anões eram verdadeiras obras-primas de poligrafia. Mais uma vez, Geralt constatava que a tecnologia desse povo barbudo era bastante avançada, e não apenas nas áreas de mineração, siderurgia e metalurgia. As habilidades dos anões na área do carteado só não haviam conseguido monopolizar o mercado porque as cartas eram menos populares do que os dados entre os humanos, que, além do mais, não se importavam com questões estéticas. Os aficionados de carteado, gente que o bruxo teve a oportunidade de observar inúmeras vezes, usavam sempre cartas amassadas, tão sujas que antes de colocá-las na mesa era necessário desgrudá-las cuidadosamente dos dedos. As figuras eram desenhadas de maneira tão desleixada que só se podia diferenciar a dama do valete, porque este montava um cavalo, que, aliás, parecia mais uma doninha coxa. As figuras nas cartas dos anões não apresentavam tais erros. O rei com sua coroa era verdadeiramente real. A dama mostrava-se bela e formosa, e o valete, armado com alabarda, tinha um bigode arrogante. Na língua dos anões, essas figuras chamavam-se Raval, Vaina e Ballet, mas Zoltan e sua companhia usavam no jogo a língua comum e os nomes humanos. O sol esquentava, a floresta exalava vapores. Geralt torcia. A regra fundamental desse jogo lembrava um leilão no mercado de cavalos, tanto em intensidade como no timbre da voz dos participantes. A dupla que oferecia o preço mais alto tentava conquistar o maior número de cartas, e a outra dupla procurava interferir de todas as maneiras possíveis. O jogo transcorria de forma brusca e barulhenta. Todos os jogadores mantinham um pau grosso a seu lado, que raras vezes cumpria sua função, mas com frequência era usado para ameaçar o adversário. É assim que você joga, idiota? Como você é burro! Por que apostou nas espadas em vez de nas copas? Fui eu, por acaso, que brinquei apostando nas copas? Ah, queria pegar esse pau e dar uma porrada em sua cabeça. Tinha 4 espadas e um valete. Precisava escolher a melhor opção. Aqui, ó, 4 espadas. Só se você contou seu próprio pau enquanto segurava as cartas no colo. Pense um pouco, Stratton, porque aqui não é universidade. Aqui jogamos cartas. Até um burro conseguiu bater o prefeito com os trunfos na mão. Distribui as cartas, Varda. Bolo de paus. Uma cagadinha de ouros. O rei que jogou com os ouros cagou no comedouro. Par de espadas. Gwent! Não durma, Caleb. Foi um par com Gwent. O que você vai apostar? Um cocôzão de ouros. Aumento. Ah, e aí? Ninguém vai apostar? Estão com medo, filhotes? Comece, Varda.
Percival, se você piscar para ele mais uma vez, eu vou lhe dar uma porrada nesse seu olho que você não vai conseguir mexê-lo até o inverno. Valete. Dama. Passe o valete nela. Dama sem vergonha. Eu bati... Tenho copas ainda, escondidas para a hora H. Valete, 2 vezes 10. Trunfo nelas. Quem não usa o trunfo vai ter de tomar ouros. Zoltã, peguei você. Vocês viram esse gnomo de merda? Vou pegar esse pau. Antes que ele fizesse uso do pau, um grito horripilante cortou a floresta. Geralt foi o primeiro a se levantar e correr em socorro, mas logo xingou porque uma dor aguda lhe atravessou o joelho. Atrás dele estava Zoltán Shivai, que conseguiu pegar na carroça sua espada embanhada envolta em pele de cabra. Percival Schuttenbach e os outros anões os seguiam, armados com paus, e bem no finalzinho se arrastava Jasquier, acordado pelo grito. Figes e Monroe surgiram dos lados da mata, largaram as cestas com cogumelos, seguraram as crianças em fuga e as afastaram. Milva também apareceu do nada, e enquanto corria, tirou uma flecha da aljava e apontou para o bruxo, o lugar de onde vinha o grito, mas sem necessidade, pois Geralt já ouvira, vira e sabia do que se tratava. Quem gritava era uma criança, uma menina sardenta de tranças, que devia ter por volta de 9 anos. Estava parada, feita uma pedra, à distância de alguns passos diante de uma pilha de troncos putrefatos. Geralt saltou num instante e pegou-a pelo braço, interrompendo o grito descontrolado enquanto observava, pelo canto dos olhos, a movimentação entre os troncos. Recuou rapidamente, esbarrando em Zoltán e seus anões. Milva, que também notara a movimentação entre os troncos, empinou o arco. Não atire, sibilou o bruxo. Tire a criança daqui, rápido. E vocês vão para trás com calma. Não façam movimentos bruscos. De início, parecia-lhes que um dos troncos decompostos empilhados se mexia como se quisesse descer e procurar uma sombra entre as árvores. Foi só depois de olhar bem que conseguiram ver elementos atípicos para um tronco, sobretudo 4 pares de patas finas articuladas que saíam de uma carapaça fissurada, manchada e dividida em segmentos. Com calma, repetiu Geralt baixinho. Não o provoquem. Não deixem se enganar por sua imobilidade aparente. Ele não é agressivo, mas sabe se movimentar bruscamente. Se ele se sentir ameaçado, pode atacar, e não há antídoto para seu veneno. A criatura subiu no tronco sem pressa. Ficou olhando para os humanos e anões, mexendo lentamente os olhos localizados em 2 pedúnculos. Quase não se movia. Apenas limpava a ponta das patas, uma por uma, levantando-as e beliscando-as com os imponentes e afiados pedipalpos. Foi um grito tão estrondoso, afirmou Zoltán sem emoção ao lado do bruxo, que parecia algo realmente assustador, como um cavaleiro de um destacamento verdeniano ou um promotor de justiça. Isso aí é apenas um grande artrópode. É preciso reconhecer que a natureza pode tomar formas interessantes. Já não pode, respondeu Geralt. Esse bicho sentado aí é um polifemo, uma criatura do caos. Um relicto pós-conjunção das esferas, se você sabe do que estou falando. Claro que sei. O anão mirou seus olhos. Embora não seja um bruxo especialista no caos e nesse tipo de criaturas, estou muito curioso para ver o que o bruxo vai fazer com esse relicto pós-conjunção, ou, expressando-me com mais exatidão, estou curioso para ver como o bruxo vai fazê-lo. Vai usar sua espada ou prefere meu sigil?
Bela arma. Geralt deu uma olhada na espada que Zoltán sacara da vainha de laca envolvida em pele de cabra. Mas não vou precisar dela. Interessante, disse Zoltán. Devemos então ficar olhando um para o outro? Esperar até que o relicto se sinta ameaçado? Ou talvez recuar e chamar os Nilfgaardianos para nos socorrer? O que você propõe, matador de monstros? Pegue na carroça uma concha e a tampa do caldeirão e traga-as para cá. O quê? Não discuta com um profissional, Zoltán, aconselhou Jasquier. Percival Schuttenbach correu até a carroça e, num instante, trouxe os objetos solicitados. O bruxo piscou o olho para a companhia e, logo em seguida, começou a bater a concha na tampa do caldeirão. Chega! Chega! Gritou Zoltán Chivai após um momento, tapando os ouvidos com as mãos. Você vai estragar a concha, caralho! O artrópode fugiu! Já fugiu, droga! E como ele fugiu? Percival ficou impressionado. Até levantou poeira. Está úmido, mas que poeira levantou, hein? O Polifemo, explicou Geralt friamente, devolvendo os utensílios culinários. Tem a audição muito sensível e delicada. Não tem ouvidos, mas ele ouve, digamos, por inteiro. Particularmente não suporta os sons metálicos. Fica com dor. Até no cu, interrompeu o Zoltán. Eu sei porque também fiquei dolorido quando você começou a bater a concha na tampa. Se esse monstro tem a audição mais aguçada do que eu, então fico com pena dele. Mas será que ele não vai voltar e trazer seus amigos? Não acho que haja no mundo muitos de seus amigos. E ele certamente não vai voltar para estes lados. Não há o que temer. Não vou discutir sobre monstros. O anão fechou a cara. Mas, com certeza, deu para ouvir seu concerto de bateria até nas ilhas de Skellige. Estou convencido de que alguns aficionados de música já estão vindo para cá. Seria melhor que não nos encontrassem aqui. Desmontem o acampamento, rapazes. E mulheres, vistam-se e contem as crianças. Vamos embora já. Quando pararam para pernoitar, Geralt decidiu esclarecer as dúvidas. Dessa vez, Zoltán Chivai não estava jogando Gwent, então podiam se afastar para um lugar mais isolado e ter uma conversa de homem para homem. Foi diretamente ao assunto. Diga, como você sabia que eu era bruxo? O anão olhou para ele e deu um sorriso astuto. Poderia me gabar diante de você de minha perspicácia. Poderia dizer que percebi como seus olhos mudam ao anoitecer e à luz do sol. Poderia também comprovar que sou um anão experiente e ouvira falar de Geralt Terrível inúmeras vezes. Mas a verdade é mais banal. Não me olhe com hostilidade. Você é discreto. Porém, seu amigo Bardo canta e fala demais. A boca dele nunca fica fechada. Foi assim que soube de seu ofício. Geralt se conteve para fazer outra pergunta. E fez bem. Então, prosseguiu Zoltán, Jasquier contou tudo. Deve ter sentido que damos valor à sinceridade e não lhe foi difícil perceber nossa atitude amigável perante vocês, pois não escondemos nossas atitudes. Mas indo direto ao ponto, sei por que você tem tanta pressa em chegar ao sul. Sei como são importantes e urgentes os assuntos que o levam até lá. Sei quem você planeja procurar e não apenas das fofocas espalhadas pelo poeta. Antes da guerra, eu morava em Sintra e ouvira falar da criança surpresa e do bruxo de cabelos brancos a quem ela fora predestinada. Geralt novamente não fez nenhum comentário. O resto, continuou o anão,
É questão de observação. Embora seja um bruxo com o dever de exterminar monstros, você não matou aquele ser nojento. Como ele não causou nenhum mal à sua surpresa, você desistiu de usar a espada e apenas o espantou batendo na tampa. É que agora você não é bruxo, mas um cavaleiro nobre que vai em socorro de sua virgem capturada e oprimida. O bruxo, mais uma vez, nada disse. Zoltan, então, acrescentou. Você continua encravando o olhar em mim. Continua farejando traição, desassossegado, pensando em como o segredo revelado pode ser usado contra você. Não se aflija. Chegaremos juntos ao Ina, ajudando-nos e apoiando-nos. Tanto você como nós temos o mesmo objetivo: sobreviver e seguir em frente para persistir em nossa nobre missão, ou para viver normalmente, mas de tal maneira que não sintamos vergonha na hora de morrer. Você acha que mudou e que o mundo mudou. No entanto, o mundo continua o mesmo que antes. E você também é o mesmo que antes. Não se aflija. Não se desconcertando pelo fato de Geralt permanecer calado, Zoltan retomou o monólogo. Esqueça a ideia de se separar e continuar a viagem para o sul sozinho por Bruges e Soden rumo ao Jaruga. Você precisa procurar outro caminho para Nilfgaard. Se quiser, eu aconselho... Não me aconselhe. Geralt massageou o joelho que estava doendo havia alguns dias. Não me aconselhe, Zoltan. Foi atrás de Jasquier, que torcia pelos anões em seu jogo de cartas. Pegou o poeta pela manga e entrou com ele na mata. Jasquier logo percebeu do que se tratava. Bastou olhar apenas uma vez para a expressão do bruxo. Falastrão, disse Geralt baixinho. Linguarudo, fofoqueiro. Eu deveria prender essa sua língua com uma placa de freio ou lhe enfiar uma embocadura, seu imbecil. O trovador ficou calado, embora com ar de soberba. Quando se espalhou a notícia de que comecei a andar com você, continuou o bruxo, algumas pessoas sensatas estranharam essa amizade. Ficaram espantadas com o fato de eu deixar você viajar comigo. Elas me aconselharam que o saqueasse, estrangulasse, jogasse numa cova e a cobrisse com mato e folhagem seca. Realmente me arrependo de não tê-las escutado. É um segredo tão grande quem você é e o que planeja. Jasquier levantou a voz. Precisamos disfarçar e nos esconder de todos? Esses anões são nossa companhia. Eu não tenho companhia, resmungou Geralt. Não tenho. E não quero ter. Não preciso dela, entendeu? Claro que ele entendeu, disse Milva atrás dele. E eu também entendi. Você não precisa de ninguém, bruxo. Você o demonstra com frequência. Eu não estou envolvido numa guerra pessoal. Geralt voltou-se bruscamente. Não preciso de uma companhia de anões porque não vou até Nilfgaard para salvar o mundo ou abalar o Império do Mal, disse, dando as costas para os dois. Vou até Ciri, por isso posso ir sozinho. Perdoem-me se isso soar arrogante, mas o resto não me importa. E agora se afastem, me deixem sozinho. Quando, após um momento, virou-se, viu que apenas Jasquier fora embora. Sonhei de novo, falou rapidamente. Milva, estou perdendo tempo. Ela precisa de mim, ela precisa de ajuda. Conte-me, pediu ela baixinho. Punha para fora. Por pior que seja, punha para fora. O sonho não era assustador. Ela dançava numa taberna esfumaçada. E estava feliz, porra. A música tocava, alguém gritava.
Toda a espelunca estremecia de gritos. Alguém tocava rabeca. E ela dançava, batia o pé no chão. E sobre o telhado dessa maldita espelunca, no frio ar noturno, dançava a morte. Milva, Maria, ela precisa de mim. Milva olhou para o lado. Ela não é a única, sussurrou, para que ele não a ouvisse. Na parada seguinte, o bruxo se interessou pelo Cyril, a espada de Zoltan que ele já vira durante a aventura com o Polifemo. O anão retirou a pele de cabra com rapidez e sacou a arma da bainha de laca. A espada media aproximadamente 40 polegadas e pesava menos que 35 onças. Misteriosos sinais rúnicos cobriam quase toda a extensão da lâmina, que era azulada e bem afiada. Com um pouco de experiência, podia ser usada para fazer a barba. A empunhadura de 12 polegadas e coberta de tiras de pele de lagartixa entrelaçadas tinha, no lugar do pomo, um castão cilíndrico. A guarda era pequena e elaborada de maneira intrincada. Um belo objeto. Geralt girou o Cyril num movimento brusco e sibilante e executou um golpe rápido da esquerda para a direita. Realmente é um belo pedaço de ferro. Ah, bufou Percival Schuttenbach. um pedaço de ferro. É melhor você olhar melhor, porque daqui a pouco vai chamá-lo de um pedaço de raiz forte. Já tive uma espada melhor. Não duvido, Zoltan deu de ombros, porque certamente foi confeccionada em uma de nossas forjas. Vocês, bruxos, sabem manusear as espadas, mas não as produzem. Esse tipo de armas é feito só em nossas terras, em Marracan, aos pés do Monte Carbon. Os anões forjam o aço, acrescentou Percival, e dobram as lâminas. Mas somos nós, os gnomos, que as limamos e afiamos em oficinas próprias usando nossa tecnologia, da mesma forma que antigamente produzíamos nossos Gwynhirs, as melhores espadas do mundo. A espada que agora uso, Geralt sacou-a da bainha, é de Broquilon, das catacumbas em Craan. Ganhei-a das Dríades. É uma arma de primeira qualidade, e olhem que não foi feita nem pelos anões, nem pelos gnomos. A lâmina é trabalho dos elfos. Tem por volta de 100 ou até 200 anos. Ele não tem a menor ideia sobre espadas, gritou o gnomo, pegando a espada e passando os dedos nela. O acabamento é élfico realmente, assim como a empunhadura, a guarda e o pomo. O banho ácido, a confecção dos adornos e a gravura também foram feitos pelos elfos, mas a lâmina foi forjada e afiada em Marracan. E é verdade que tem alguns séculos. Dá para ver pela qualidade inferior do aço e pelo modelamento primitivo. Compare só com o Cyril de Zoltan. Vê a diferença? Vejo, sim. Tenho a impressão de que o acabamento de minha espada não é menos bem feito. O gnomo resfolegou e acenou com a mão. Zoltan soltou um sorriso arrogante. A lâmina, explicou em tom de mestre, tem de cortar e não dar impressão. Além disso, não é pela impressão que a avaliamos. O problema é que sua espada é uma liga de aço e ferro. Meu Cyril tem a lâmina forjada de uma liga enobrecida com grafite e bórax. Uma tecnologia nova. Percival não se conteve, pois ficou animado com o assunto, que era de seu interesse. A construção e a composição da lâmina, várias camadas moles dobradas com aço duro. Calma, interrompeu o anão. Você não vai transformá-lo num metalúrgico. Não aborreça com detalhes. Eu vou explicar de um jeito menos complicado.
O bom aço, duro, com magnetita, é difícil de afiar. Sabe por quê? Porque é duro. Quando não se dispõe de tecnologia como nós antigamente, e vocês até hoje, e quando se quer ter uma espada afiada, o que se faz é envolver a base dura da lâmina em aço mole, menos resistente para ser moldado e formar gume. Foi com essa tecnologia simples que sua espada de broquilão foi forjada. As lâminas modernas são feitas de maneira oposta. A base é mole e o gume duro. O processo é mais duradouro e, como já disse, requer tecnologia avançada. Mas o resultado é uma lâmina capaz de cortar um fular de cambraia. Seu Cyril é capaz de fazer isso? Não, o anão sorriu. Armas desse tipo tão afiadas são pouquíssimas, e é raro alguma delas sair de Marrakã. Mas posso garantir que a carapaça fissurada daquela criatura não resistiria ao Cyril. Você conseguiria cortá-la em pedaços e nem ficaria cansado. A conversa sobre espadas e metalurgia ainda se estendeu por algum tempo. Geralt ouvia atentamente, compartilhava conhecimentos, aprendia, perguntava por uma coisa ou outra, observava e experimentava usar o sigilo de Zoltán. Não sabia que no dia seguinte teria de juntar a teoria à prática. O primeiro sinal avistado por Percival Schuttenbach, posicionado na vanguarda, de que havia humanos morando nas redondezas, foi uma pilha de lenha ordenada cuidadosamente entre cascas e gravetos perto da estrada. Zoltán parou o séquito e mandou o gnomo investigar. Percival desapareceu e depois de meia hora voltou correndo, excitado, baforando e gesticulando de longe. Alcançou-os, mas em vez de fazer o relatório, apertou o longo nariz com os dedos e assoou com toda a força, produzindo um som parecido com o de um corno pastoril. Não espante os animais, resmungou Zoltán Chivai, e fale, o que temos à nossa frente? Um povoado. O gnomo respirou com dificuldade, limpando os dedos na capa cheia de bolsos. Na clareira há 3 casebres, um celeiro, algumas palhoças, um cão anda pelo quintal e a chaminé está fumegando. Estão preparando comida, mingau de aveia e leite. Então você entrou na cozinha? Jasquier riu. Olhou o que havia nas panelas, como sabe que era mingau? O gnomo lançou para ele um olhar presunçoso e Zoltán bufou com raiva. Não ofenda, poeta. Ele é capaz de farejar comida à distância de 1 milha. Se ele diz que é mingau de aveia, então é. Droga, não estou gostando disso. E por quê? Eu gosto de mingau, comeria com muito gosto. Zoltán está certo, disse Milva. E você, Jasquier, fique quieto, porque não se trata de poesia. Se o mingau é de aveia com leite, há uma vaca lá. E o camponês, quando vê fumaça, pega a vaca e vai para a mata. Por que esse não foi? É melhor adentrarmos a floresta e nos afastar. Isso não me cheira bem. Calma, calma, resmungou o anão. Teremos tempo de fugir. Será que a guerra acabou e o exército temeriano avançou? Que informações lhe chegam aqui nesta floresta? Talvez a grande batalha já tenha ocorrido, talvez Nilfgaard já tenha recuado, talvez a linha de frente tenha ficado atrás de nós, talvez os camponeses e as vacas já estejam voltando para casa. É preciso verificar e investigar. Fitzmunro, fiquem aqui e mantenham os olhos abertos. Nós vamos fazer um reconhecimento. Se descobrirmos que estamos seguros, vou imitar a voz de um gavião. Voz de um gavião? Morrobrus cofiou a barba com nervosismo. Zoltán, você não tem a mínima ideia de como imitar pássaros. Bem, se você ouvir uma voz estranha que não se assemelhará a nada, serei eu. Guie-nos, Percival.
Geralt, vai conosco? Vamos todos. Jasquier desceu do cavalo. Se for uma armadilha, estaremos mais seguros num grupo grande. Deixo o marechal de campo com vocês. Zoltán tirou o papagaio do ombro e entregou-o a Figes Merluzo. De repente, seria capaz de gritar uns palavrões e estaríamos fodidos. Vamos! Percival os conduziu até a beira da floresta por entre os sabugueiros. Na frente dos arbustos, o terreno descia levemente e lá estava a lenha empilhada. Mais adiante, estendia-se a clareira. Colocaram a cabeça para fora dos sabugueiros, espreitando com cuidado. Como dissera o gnomo, na clareira havia 3 casebres, um celeiro e algumas palhoças. No quintal brilhava uma enorme poça de estrume. Em volta das casas e do pequeno retângulo da horta descuidada, estendia-se uma cerca baixa, parcialmente quebrada, atrás da qual corria um cão cinza. Da chaminé de um dos casebres saía fumaça, que se esvanecia sobre o telhado desabado. Realmente, sussurrou Zoltán, aspirando. Essa fumaça está cheirando bem. Ainda mais pelo fato de o nariz ter se acostumado ao fedor dos campos de batalha. Não vejo cavalos nem guardas. Isso é um bom sinal, porque pessoalmente não excluí a possibilidade de a casa estar ocupada por malandros. Pelo visto, o negócio é seguro. Vou até lá, declarou Milva. Não, protestou o anão. Você se parece demais com um esquilo. Se virem você, podem ficar assustados e as pessoas tomadas pelo medo são imprevisíveis. Yazon e Caleb vão até lá. Quanto a você, mantenha o arco empinado para cobri-los se necessário. Percival, volte à companhia. Aguardem e estejam prontos caso seja preciso dar o sinal de recuar. Yazon Vard e Caleb Stratton saíram da mata com cuidado e foram até os casebres. Andavam devagar, olhando com atenção para os lados. O cão esfarejou logo, latiu descontroladamente, dando voltas pelo quintal, e não reagiu aos assobios amigáveis e às tentativas de chamá-lo. A porta do casebre abriu. Milva empinou o arco e estirou a corda num movimento natural. E logo a soltou. Uma moça gorda de baixa estatura e com tranças longas apareceu no batente. Gritou algo e gesticulou. Yazon Vard vociferou uma resposta e abriu as mãos, confuso. A jovem continuou a gritar. Os que estavam na mata ouviram a gritaria, mas não eram capazes de distinguir as palavras. Contudo, Yazon e Caleb devem tê-las entendido e ficado impressionados. Os 2 anões, como por um comando, viraram as costas ao mesmo tempo e correram de volta para os sabugueiros. Milva empinou o arco novamente e procurou mirar o alvo com a ponta da flecha. Diabos! Zoltán tossiu. O que está acontecendo? De que eles estão correndo? Milva! Cale a boca! Sibilou a arqueira, apontando a flecha de um casebre a outro, de uma palhoça a outra. No entanto, não conseguia achar nenhum alvo. A moça com tranças desapareceu no casebre, fechando a porta atrás de si. Os anões corriam feito loucos, como se todos os demônios do caos estivessem em seus calcanhares. Yazon gritou algo, talvez um xingamento. De repente, Jasquier ficou pálido. Ele está gritando. Nossa! Que? Zoltán cortou a frase porque Yazon e Caleb já estavam chegando vermelhos de tanto esforço. O que houve? Falem! Doença, respondeu Caleb ofegante. Varíola. Vocês tocaram em algo? Zoltán Chivai deu um passo brusco para trás, quase esbarrando em Jasquier. Vocês tocaram em algo no quintal? Não, o cachorro não deixou que nos aproximássemos. Então, que esse filho da mãe seja louvado.
Zoltan levantou os olhos para o céu. Que os deuses lhe deem uma vida longa e um monte de ossos maior que o Monte Carbon. Aquela moça gorda tinha pústulas? Não, ela não está doente. Os infectados estão no último casebre, é sua gente. E diz que muitos já morreram. Ai, Zoltan, o vento estava soprando em nossa direção. Chega de lamentações, disse Milva abaixando o arco. Se vocês não tocaram nos infectados, não vão ficar doentes, não se preocupem. Logicamente, se essa informação sobre a varíola for verdadeira. A moça talvez tenha querido espantar vocês. Não, Yazon negou, ainda tremendo. Atrás da casa havia uma vala com cadáveres. A moça não tem força para enterrar os mortos, por isso joga os corpos dentro da vala. Pois é. Zoltan deu uma fungada. Aí está o seu mingau, Jaskier. Mas eu perdi a vontade de comê-lo. Vamos embora rápido. O cão solto no quintal começou a latir. Escondam-se, sibilou o bruxo ajoelhando-se. Do outro lado da clareira aparecia um grupo de homens assobiando e cavalgando a galope por entre as árvores. Cercaram as casas e depois entraram no quintal. Os cavaleiros estavam armados, mas não usavam cores distintivas homogêneas. Ao contrário, suas roupas eram multicoloridas e davam a impressão de desleixadas, como se tivessem sido vestidas ao acaso. São 13, contou Percival Schuttenbach num instante. Quem são? Não são nilfgaardianos, nem fazem parte de nenhum exército regular, avaliou Zoltan. Tampouco Escoiatael. Acho que são voluntários, um grupo independente. Ou saqueadores. Os homens gritavam rondando o quintal. O cão foi golpeado com a haste de uma lança e fugiu. A moça com tranças apareceu na porta e gritou, mas dessa vez a advertência não teve impacto, ou não foi levada a sério. Um dos homens galopou até ela e pegou-a por uma das tranças, tirou-a da soleira e arrastou-a pela poça. Os outros desceram dos cavalos, ajudaram-no, arrastaram a jovem até a ponta do quintal, rasgaram-lhe a roupa e a jogaram numa pilha de palha em decomposição. A moça se debatia com força, mas não tinha chances de se livrar. Apenas um dos saqueadores não se juntou à diversão. Ficou vigiando os cavalos amarrados à cerca. A jovem soltou um grito longo, pungente, depois um curto, doloroso. E então não a ouviram mais. Guerreiros! Milva levantou-se. Heróis do caralho! Não tem medo de varíola. Yazon Varda balançou a cabeça. Medo? Balbuciou Jaskier. É algo humano. Neles não restou nada de humanos. Apenas as tripas, falou Milva com voz rouca, posicionando uma flecha na corda do arco. Que eu já vou furar, filhos da puta. 13, frisou Zoltan Shivai. E tem cavalos. Se você pegar um ou dois, os demais vão nos cercar. Além disso, pode ser um ataque. Não sabemos que força pode estar na retaguarda. Então você quer que eu fique olhando com calma? Não. Geralt ajeitou a espada nas costas e a faixa nos cabelos. Estou farto de observar e não agir. Mas eles não devem se dispersar. Vê aquele que está segurando os cavalos? Quando eu chegar lá, derrube-o da cela. Se conseguir, acerte mais um. Porém, só quando eu chegar lá. Vão ficar 11. A arqueira virou-se. Eu sei contar. E ainda ficamos com a varíola, resmungou Zoltan Shivai. Se você for para lá, vai trazer a doença. Vá para o inferno, bruxo. Você está expondo-nos ao perigo por causa... Droga! Não é essa garota que você está procurando. Cale a boca, Zoltan. Voltem à carroça, escondam-se na floresta. Vou com você, declarou Milva com voz rouca. Não.
Dê-me cobertura de longe, assim sua ajuda será mais eficiente. E eu? Perguntou Jasquia. O que tenho de fazer? O de sempre. Nada. Você enlouqueceu, rosnou Zoltán. Sozinho contra um bando? O que tem na cabeça? Quer se fazer de herói, salvador de virgens? Cale a boca. Vá para o inferno. Espere. Deixe sua espada. São muitos, então é melhor não precisar repetir os cortes. Leve meu Cyril. Assim você poderá cortar apenas uma vez. O bruxo aceitou a arma do anão sem hesitar e sem proferir uma palavra. Mais uma vez indicou a Milvo o saqueador que estava vigiando os cavalos. Depois pulou os arbustos e seguiu em direção aos casebres a passo rápido. Fazia sol e os gafanhotos pipocavam sob seus pés. Aquele que vigiava os cavalos viu o bruxo e pegou a lança presa à sela. Tinha longos cabelos desgrenhados que caíam por cima de uma cota de malha esburacada, remendada com um arame enferrujado. Usava sapatos com fivelas reluzentes, pelo visto novos, recém-roubados. Quando o vigia gritou, outro saqueador saiu por trás da cerca. Usava um cinto com espada no pescoço e acabava de ajeitar a calça. Geralt já estava bem perto. Escutou, vindo da pilha de palha, o riso gorgolejante dos que se entretinham com a moça. Respirava fundo, e a cada inspiração aumentava nele o desejo de matar. Podia se acalmar, mas não queria. Desejava ter um pouquinho de prazer. Quem é você? Pare! Gritou o de cabelos longos, balançando a lança na mão. O que quer aqui? Estou farto de olhar. O quê? O nome Ciri lhe diz alguma coisa? Eu lhe... O saqueador não conseguiu falar mais nada. Uma flecha com empenagem cinza atingiu no meio do peito e arremessou-o da cela. Antes que ele caísse no chão, Geralt ouviu o silvo de mais uma flecha. O outro saqueador foi atingido na parte inferior da barriga, entre os dedos que fechavam a braguilha. Uivou feito um animal, curvou-se e caiu de costas sobre a cerca, quebrando e derrubando as tábuas de madeira. O bruxo já estava entre os outros antes que eles conseguissem perceber o que acontecia e pegarem armas. A espada feita pelos anões sibilou e brilhou, e no silvo do aço, leve como pluma e afiado como navalha, havia um desejo louco de sangue. Os corpos cortados não resistiam a ela. Geralt não tinha tempo de limpar o sangue que salpicava seu rosto. Mesmo que os saqueadores pensassem em lutar, a visão dos corpos que caíam no chão e do sangue que jorrava feito um chafariz fez com que desistissem. Um deles estava com as calças abaixadas na altura dos joelhos e nem teve tempo de levantá-las. Foi atingido na artéria do pescoço e caiu de costas no chão, balançando o órgão sexual insaciado de maneira esquisita. Outro, garoto ainda, cobriu o rosto com as mãos e o Cyril cortou as duas na altura dos pulsos. Os demais fugiram, espalhando-se por todos os lados. O bruxo perseguia-os, maldizendo a dor que novamente latejava no joelho. Nutria a esperança de que a perna não desobedecesse. Conseguiu empurrar mais dois contra a cerca. Eles tentaram se defender com as espadas, mas, paralisados pelo medo, faziam-no com pouco vigor. O sangue das artérias cortadas pela espada anã novamente cobriu o rosto do bruxo. Os outros aproveitaram o momento e montaram os cavalos para fugir. Um deles caiu imediatamente, atingido por uma flecha, contorcendo-se e debatendo-se feito um peixe jogado fora da rede. Dois fincaram as esporas nos animais e lançaram-se a galope, mas apenas um conseguiu escapar, pois Zoltán Shivai apareceu de repente no campo de batalha. O anão girou seu machadinho e arremessou, acertando um dos fugitivos no meio das costas. O saqueador soltou um bramido, caiu da sela e rolou no chão. O último pousou a cabeça na nuca do cavalo, saltou a vala cheia de cadáveres e partiu a
todo galope em direção à floresta. Milva! Gritaram o bruxo e o anão simultaneamente. A arqueira já estava correndo em sua direção quando parou e ficou imóvel com as pernas abertas. Abaixou o arco e começou a levantá-lo aos poucos. Não a ouviram soltar a corda. Milva também não mudou de posição, nem tremeu. Viram a flecha só depois de ela inclinar no vértice da parábola de sua trajetória e começar a cair. O cavaleiro se soltou da sela, mas não caiu no chão. A haste empenada estava encravada em seu ombro. Endireitou-se e, aos gritos, fincou as esporas no cavalo para apressar o galope. Que parábola! Zoltán Chivay deu um gemido de admiração. Que disparo! Disparo de merda! O bruxo enxugou o sangue do rosto. O filho da puta fugiu e vai voltar com seus camaradas. Ela acertou! De uma distância de cerca de 200 passos. Podia ter alvejado o cavalo. O cavalo não tem culpa de nada, bufou Milva com raiva, aproximando-se deles. Cuspiu, olhando o cavaleiro fugir para dentro da floresta. Eu não acertei o vagabundo porque estava ofegante. Vá, monstro, fuja com minha flecha, e ela lhe traga muito azar. Ouviram um cavalo relinchar na floresta e logo depois um grito horripilante de um homem sendo assassinado. Zoltán olhou para a arqueira com admiração. Não conseguiu se afastar muito. Suas flechas funcionam bem. Veneno ou feitiço? Mesmo que ele tivesse contraído varíola, não ficaria doente tão depressa. Não fui eu. Milva lançou um olhar significativo para o bruxo. Nem a varíola. Mas eu acho que sei quem foi. Eu também. O anão mordiscou o bigode e deu um sorriso astuto. Notei que vocês olhavam para trás toda hora. Sei que alguém está nos seguindo secretamente num cavalo castanho. Não sei quem é, mas se vocês não se incomodam, bem, não é de meu interesse. Especialmente quando se tira proveito de uma retaguarda assim. Milva olhou enfaticamente para o bruxo. Você tem certeza de que esse Carrir é seu inimigo? O bruxo não respondeu. Devolveu a espada para Zoltán. Obrigado. Corta bem. Em boas mãos. O anão sorriu. Ouvi falar de bruxos, mas matar 8 homens em menos de 2 minutos? Não tenho motivo para me gabar. Não sabiam se defender. A moça de tranças se pôs de cócoras. Depois se levantou, vacilou e, com as mãos trêmulas, tentou, sem resultado, ajeitar os trapos da roupa rasgada. O bruxo ficou surpreso ao ver que não se assemelhava nem um pouco, absolutamente em nada, a Ciri. Mas um momento antes teria jurado que podia ser sua irmã gêmea. A jovem passou a mão no rosto num gesto desajeitado e, cambaleando, dirigiu-se ao casebre sem desviar da poça. Ei, espere! Gritou Milva. Psiu! Precisa de ajuda? Ei! A moça nem olhou em sua direção. Tropeçou na soleira da porta, quase caiu, mas conseguiu se apoiar no batente. Depois se trancou dentro. A gratidão dos humanos não tem limites, falou o anão. Milva virou-se com ímpeto. Seu rosto estava petrificado. Ela teria que agradecer pelo quê? Pois é, acrescentou o bruxo. Pelo quê? Pelos cavalos dos saqueadores. Zoltán não abaixou os olhos. Vai abatê-los para ter carne. Não vai precisar abater as vacas. Pelo visto está imune à varíola e agora não corre o risco de passar fome. Vai sobreviver.
Só daqui a alguns dias, quando retomar o raciocínio, é que ela vai entender que conseguiu escapar a torturas mais demoradas e às chamas das casas graças a você. Vamos embora antes que o ar contagiado nos atinja. E você, bruxo, está indo para onde? Para receber votos de agradecimento? Para pegar os sapatos, disse Geralt friamente, inclinando-se por cima do saqueador de cabelos longos e olhos esbugalhados apontados para o céu. Parece que vão caber certinho em mim. Durante os dias seguintes, comeram carne de cavalo. Os sapatos com fivelas reluzentes eram bastante confortáveis. O nilfgaardiano chamado Cahir ainda os seguia em seu garanhão castanho. Porém, o bruxo não olhava para trás. Finalmente conseguiu desvendar os segredos do Gwent e até jogou com os anões, mas perdeu. Não falavam do acontecido na clareira da floresta. Não valia a pena. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.